Carlos Amaro, porque é que se candidata? Com licença, já vai. Muito boa tarde. Antes de responder à pergunta, eu gostaria só de cumprimentar alguns elementos da lista A, elementos que conheço, que valorizo, que dignifico e que muito me honram também que se juntem num esforço de ajudar uma associação que bem merece, que é a Associação dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento. Portanto, também por esse esforço acrescido, apesar de ser uma lista concorrente, de certeza que alguns elementos querem o melhor dessa associação. Porquê como candidato? Candidato porque já de alguns anos a esta parte que tenho uma ligação forte com os bombeiros. Como responsável da Proteção Civil, temos feito um trabalho conjunto importante, especialmente na formação e em algumas questões que envolvem o socorro na nossa cidade. Portanto, por aí fui adquirindo algumas competências ao longo destes anos nesta atividade. Mas concorri também porque fui incentivado por alguns bombeiros, alguns sócios, a tomar essa posição, uma vez que haveria só uma lista única, concorrente, liderada por um indivíduo que já esteve na direção, que deixou de estar, que já concorreu 2 vezes, que perdeu as eleições e que não será o melhor representante para liderar uma equipa à direção dos bombeiros. Portanto, apresento-me com uma equipa que acho que é interessante, uma equipa com valor, com provas dadas na nossa comunidade. Portanto, e vou-me apresentar fundamentalmente com dedicação, com empenho, com tudo aquilo que se exige de alguém que se candidata a uma direção de uma associação das mais importantes do entroncamento. Em tua opinião, e aqui peço desculpa porque te vou tratar por tu, que sempre nos tratamos, o que é que está mal na instituição? O que é que está mal na instituição? Vamos lá ver. As eleições não são compostas só de nomes e de listas uninominais. As eleições, qualquer associação deve cumprir um programa e as pessoas devem saber aquilo que vem. Ora, na associação nem tudo está mal, nem tudo está bem. Aquilo que nós propomos é minimizar alguma questão que não esteja bem e melhorar alguma questão que precise de ser melhorada. O que é que está bem? Nós precisamos fundamentalmente de motivar uma equipa de funcionários, motivar uma equipa de voluntários, formá-los, equipá-los com as capacidades, as skills, a sua formação, as ferramentas, para que possam fazer um trabalho adequado, quer na proteção deles, com os EPIs necessários, quer também no socorro ou no transporte de doentes. Mas esta lista B, apresenta-se fundamentalmente com 3 traços que nós gostaríamos de fundamentar a necessidade desta lista. Primeiro, acho que nós devemos dignificar a ação e devemos dignificar o bombeiro. Portanto, inclusive, devemos apostar no reforço dos bombeiros voluntários, no reforço daquilo que são os incentivos à atividade de bombeiro e no reforço daquilo que é ao voluntariado. Outra questão que também temos de ter em conta é que devemos gerir com rigor, com seriedade e com transparência esta associação humanitária. Isto, obviamente, inclui uma gestão rigorosa dos fundos. Nós sabemos aqui que os fundos são escassos e as necessidades com certeza serão muitas e terá de haver aqui uma estreita colaboração entre a direção e o comando. Ora, uma das coisas que pretendo valorizar é valorizar o comando nas suas decisões, nas suas opiniões, deixando a parte operacional a quem é operacional e deixando a direção a quem cabe as funções de gestão. E tem de haver essa estreita colaboração entre essas duas entidades. Não faz sentido termos uma associação sem termos o comando do nosso lado. Portanto, esse é um ponto no qual assenta obrigatoriamente esta lista. E, obviamente, criar aqui algumas questões de transparência. Hoje em dia, os bombeiros têm de ter uma página na internet, têm de ter um contacto com a comunidade, têm de se envolver com as outras associações e têm de criar fortes ligações com quaisquer outras instituições, associações ou entidades. Só assim faz sentido.
Diz. Acho que devemos dotar, ter a capacidade de ter mais sócios, de aumentar os benefícios aos sócios. Essa também acho que é importante. Manter o parque de viaturas com uma manutenção preventiva, que acho que é importante. E um terceiro pilar, que é apostar no socorro e apostar no apoio à comunidade. Ora, até pela experiência que tenho, na colaboração com outras entidades, o CODOS, o CODIS, o INEM e os demais agentes de proteção civil, é importante caminharmos todos com o mesmo objetivo. E esse objetivo, obviamente, será este terceiro pilar, que será apostar no socorro e apostar no apoio à comunidade. É isso que pretendes mudar nos bombeiros? Algumas destas questões é uma questão de continuidade. Portanto, esta candidatura tem de ter um princípio fundamental e só esse princípio faz sentido. Esta candidatura baseia-se numa visão de futuro. Nós não estamos aqui à procura de culpados por alguma situação que houve para trás. Não faz sentido. Aquilo que eu digo aos meus filhos muitas vezes é que devemos olhar para a frente, porque se olharmos para trás tropeçamos e caímos. Portanto, aqui temos de ter objetivamente uma visão de futuro, devemos ser obrigatoriamente focados no objetivo. Portanto, e é isso que nos motiva e que motiva toda esta direção. É o futuro e estarmos focados no objetivo. Em tua opinião, qual é a mais-valia desta lista para a instituição? Quando senti a necessidade, fruto dos contactos que tive, de encabeçar uma lista, aquilo que procuramos foi, dentro da comunidade civil, pessoas com competências, pessoas que os cidadãos reconhecem as suas qualidades e, fundamentalmente, os seus princípios. É uma candidatura que se quer o mais abrangente possível, de todos os quadrantes políticos. Poderia haver a tendência de tornar esta candidatura mais afunilada politicamente, assim não é. Nós temos pessoas de vários quadrantes políticos, foi feito convites a todas as pessoas de todos os quadrantes políticos, mas também fundamentalmente temos aqui nesta lista a experiência de muito boa gente de anteriores direções, que já foram presidentes dos bombeiros, que sabem o que é a Associação Humanitária dos Bombeiros, que sabem quais são as suas necessidades e que, por elas próprias, pelo nome delas, são reconhecidas dentro da comunidade. Não vou estar aqui a dizer nomes, se podíamos esquecer de algum, mas temos, obviamente, esse valor acrescido que é procurar na sociedade civil os melhores e aqueles que têm, digamos assim, a disponibilidade e a capacidade de dar de si aos outros. Estas são responsabilidades que não são remuneradas, são responsabilidades que tiram tempo à família, são responsabilidades que tiram tempo ao lazer, mas todos nós temos o dever, eu penso assim, enquanto cá andarmos, de contribuir para o bem público. Todos nós, enquanto pessoas, temos direitos, mas também temos os deveres e devolver à comunidade aquilo que a comunidade dá. É muito giro nós, todos os verões, batemos palmas aos bombeiros, mas eu acho que temos de fazer mais do que isto. Temos de passar à ação e darmos aquilo que nós temos, o nosso tempo, o nosso conhecimento, o nosso esforço nesta causa. É essa a mais-valia que esta lista apresenta. Sem querer aqui referir qualquer suscetibilidade, concluindo dizer que olhamos para o futuro, não estamos a pensar no passado. Caso sejas eleito, qual vai ser a primeira medida que vais tomar? A primeira medida que vou tomar? A primeira medida que vou tomar, obviamente, de ter conhecimento mais aprofundado de todas as matérias que fazem parte da boa gestão da associação, obviamente será reunir com o comando, perceber as suas necessidades imediatas. Nós temos num contexto pandémico
que na minha geração, na nossa geração, não há memória. O contexto não é fácil. Não há ninguém que esteja preparado para uma situação destas. Não há político, não há profissional de saúde, não há dirigente hospitalar, não há empresário que alguma vez estivesse preparado para este contexto sanitário que temos, de modo que as dificuldades serão muitas, as exigências serão muitas, mas a primeira medida será assegurar a proteção dos bombeiros, quer dos funcionários, quer dos voluntários. Uma última pergunta. A tua lista é partidária ou tem alguma conotação política? Não pode ter. Não pode ter. Aliás, vou referir aqui alguns nomes e ainda bem que os refiro, e com o maior respeito. O ex-presidente Jaime Ramos, e ainda bem, fez um trabalho meritório numa associação de grande mérito na nossa cidade, que é o CAD. O ex-vice-presidente da Câmara, Filipe Boavida, pessoa a quem eu reconheço muito valor, foi vice-presidente dos Bombeiros quando foi vice-presidente da Câmara. A vereadora Isilda Aguicha esteve na direção dos Bombeiros e está na direção, e muito bem, de outras associações. Aquilo que nós procuramos é que esta lista fosse o mais abrangente possível. Pelo contrário, para quê? Para que não nos pudessem ser acusados de ser uma lista partidária. Aliás, tem pessoas que são da ala direita, do CDS, tem pessoas do Bloco de Esquerda. O professor Henrique Leal é uma pessoa que vale por ele. E é óbvio que sempre se teve conotado como sendo do Bloco de Esquerda, mas é uma pessoa que fala por si, que tem valor por si. Nós temos pessoas de todos os quadrantes. É óbvio que os políticos normalmente estão predispostos a colaborar com a comunidade. E, nesse sentido, é uma mais-valia termos essas pessoas na lista. Portanto, diante destes quadrantes políticos, diante dessas pessoas que têm o conhecimento que já pertenceram a anteriores direções, de modo nenhum, esta lista pode ser acusada de partidária. Obrigado, Carlos Amar. Boa sorte para o dia 5. Muito obrigado. Cá estaremos para honrar aquilo que os associados decidirem.